adolescentes, estamos aqui para mais uma aula da EBD. Hoje eu sei com um formato um pouco diferente, na verdade totalmente diferente do que nós estamos acostumados, mas isso não vai nos impedir de estarmos juntos e de aprendermos mais da palavra do Senhor, beleza? Então vamos lá, procurem aí um lugar bastante confortável, pega o fonezinho de ouvido, revista, caderno e Bíblia na mão e uma canetinha também para fazer anotações, certo? Então vamos começar. A lição de hoje, gente, é depois da lição da semana passada, claro, é a lição 7, que fala: a correção vem de Deus, ok? Antes da gente passar, de fato, para o texto bíblico e começar a nossa lição, e aí eu já quero que vocês comecem a abrir aí em Lamentações, capítulo 2, Lamentações de Jeremias, capítulo 2, certo? E aí a gente vai começar, então, antes disso, a entender o contexto disso tudo, para a gente estar bem equipado para entender bem o texto bíblico. Vamos lá, então. Primeiro, nós precisamos... A gente já falou um pouquinho sobre Jeremias semana passada, né? Dá uma olhadinha aí nas anotações para dar aquela lembrada. E aí nós temos aqui: Jeremias foi o profeta que preparou o povo para a invasão babilônica que aconteceu pela rebeldia do povo. Ou seja, aquele povo estava profanando, transgredindo contra o Senhor. Então iria acontecer a invasão do povo babilônico e Jeremias estava anunciando, estava preparando o povo em todo esse contexto. Ele também esteve entre eles para poder animá-los, para poder trazer palavras de esperança para aquele povo, certo? Então ele exortou e animou aquele povo. E então, Lamentações de Jeremias é o lamento profundo daquele profeta pela destruição de Jerusalém, pela destruição da vida religiosa do povo e a nação. Ou seja, ele estava lamentando pelo pecado daquele povo que os levou a toda aquela situação a qual eles estavam vivendo naquele momento. E aí, ainda antes da gente começar a ler aqui o texto, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês se iram? Bom, eu me iro, né? Eu fico com bastante raiva por algumas situações, alguma coisa que eu tenho que fazer, ou então alguma coisa que uma pessoa deixou de fazer por mim. Enfim, diversas vezes me encontro com esse sentimento e muitas vezes eu falo, penso, ou então faço alguma coisa que não é muito legal por conta da minha ira. Não sei se vocês também passam por isso, acho que sim, talvez, não sei. Ficam com raiva, às vezes, de alguma coisa que a mãe de vocês falou, alguma repreensão que vocês levaram, vocês ficam: eu não merecia ter sofrido por isso, ou alguma coisa assim do tipo, certo? Então nós nos iramos. A ira humana já levou a diversas catástrofes, já levou a guerra, já levou a grandes conflitos. E a ira humana também leva a conflitos e a coisas semelhantes dentro das nossas casas muitas vezes, ou então em conflito com os nossos colegas da escola, da faculdade. Enfim, a ira pode levar a isso, certo? Seja numa escala tão grande, seja numa escala menor. E Deus? Deus se ira? Existe? Deus consegue se irar? E aí pode ficar: mas ele não é amor? Se ele é amor, como é que ele pode se irar? E é sobre isso então que a gente vai entender na lição de hoje, certo? A correção vem de Deus. Deus se ira e ele se ira para a nossa correção, mas a gente vai aí entender no decorrer dessa lição, certo? Então vamos aí para Lamentações 2, no capítulo 2. E já quero que vocês coloquem aí, puxem uma setinha e coloquem aí que vocês vão precisar ler esse capítulo completo depois. Talvez depois dessa aula, ou então no decorrer da semana. Nós sabemos aí que tempo livre a gente tem, não é mesmo? Então, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, do versículo 1 ao versículo 9, nós temos que sim, ele se ira, Deus se ira. Do versículo 10 ao versículo 17, nós temos que a ira dele é terrível. Mas, do versículo 18 ao versículo 22, a ira de Deus é misericordiosa, certo? Então, nós temos esses 3 pontos para estudar hoje. Alguns a gente vai passar mais rapidinho, outros a gente vai detalhar mais um pouquinho, para a gente ter uma melhor compreensão, então, de tudo isso. Aí, vamos lá. Primeiro ponto, sim, ele se ira, ok. Mas ele se ira contra quem e por quê? Primeiramente, nós temos que Deus se ira contra o seu templo. E aí nos versículos 2
no versículo 1, no versículo 6 e no versículo 7, nós temos a comprovação disso. Então, a gente vai ler aqui rapidinho esses versículos, certo? Ó, como o Senhor na sua ira cobriu de nuvens a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. A referência aqui é a arca do Senhor. E aqui então ele está dizendo que ele se irou contra a arca, e a arca estava no templo do Senhor. Outros versículos, 6 e 7. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Versículo 7. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor, como se fosse dia de festa. Ou seja, aqui está mostrando, né? Falando sobre o tabernáculo, falando sobre o santuário, mostrando a ira de Deus contra o seu templo. Mas por que Deus se ira contra o seu templo? Aquele povo ainda estava oferecendo sacrifício. Como é que ele se irou contra o seu próprio templo? Só que aquele sacrifício e aquele templo que representava o quê? A presença de Deus, e representava um local de arrependimento de pecados, um local de clamar por perdão a Deus, ele estava sendo usado somente por fachada. As pessoas estavam indo por ir. Elas ofereciam seus sacrifícios, faziam tudo aquilo, mas não tinham um coração verdadeiramente transformado. E uma prova disso é em Jeremias 7, 1 ao 11, que é uma advertência do profeta para aquele povo que estava usando aquele templo de uma forma totalmente errada, somente de fachada. E aí vocês podem puxar mais uma setinha, anotar para poder ler esse texto, certo? Para a gente não se delongar muito aqui no livro, ok? Ou no vídeo, certo? Mas aí então tem essa passagem que comprova então a ira de Deus e o porquê que Deus estava irado com aquele povo. E nesses tempos, né, em que nós estamos vivendo aí, essa pandemia acontecendo conosco, nos privando de irmos à igreja, nos privamos de estar com os irmãos, de fato, é muito bom, a gente sente muita falta, é extremamente importante estarmos como igreja, mas o templo, a construção civil, é só o templo, é só a construção civil. Quando nós estamos lá e dedicamos a nossa adoração a Deus, glória a Deus, isso é muito importante. Mas nesse período que nós não podemos estar lá, nós devemos entender a importância do templo, que somos nós, o templo que é o nosso coração, certo? Se nós estamos verdadeiramente adorando a Deus em nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, é isso que de fato importa, mesmo que por causa de uma pandemia, por causa de um vírus, nós não possamos sair de casa. Beleza, então. Se estivéssemos em aula presencial, eu iria perguntar, todo mundo entendeu? Aí Pedro iria dizer, eu não entendi, e eu teria que repetir tudo de novo. Brincadeira, Pedro. Então, vamos lá. Entenderam, né? Essa parte? Espero que sim. E aí, nós temos então que Deus se irou contra os líderes políticos e religiosos. E essa parte, pessoal, eu não vou me adentrar porque foi exatamente o tema da nossa lição passada. A gente falando, né, sobre os falsos pastores, ali em Jeremias também. A gente falou sobre esses governos, sobre os reis, sacerdotes, profetas. Espero que vocês lembrem, então essa parte aqui eu não vou me adentrar. Então, só para a gente resumir, nós falamos que Deus se irou contra o templo e Deus se irou contra os líderes políticos e religiosos. Por último, Deus se irou contra todo o povo. E aí então nós temos a leitura do versículo 2, do versículo 8 e do versículo 9, que comprova que Deus deixou que os muros fossem destruídos, que aquele povo então sucumbisse de fato por causa do seu pecado. Então ele se irou contra todo aquele povo. Todos eram culpáveis diante de Deus. Nenhum deles eram merecedores da misericórdia de Deus. Porque pecavam, foram avisados de seu pecado, foram alertados, mas continuaram nas mesmas práticas.
E aí a gente se pergunta, depois de Jesus, nos tempos de hoje, Deus ainda se ira? E a resposta, talvez, para a tristeza, sim, Deus ainda se ira, mas a gente ainda vai entender melhor isso. Um dos atributos de Deus, e a gente já viu isso em outras lições passadas, é que ele é imutável. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus de hoje. Então ele não mudou suas características. Ele ainda se ira com o pecado. Ele ainda se posiciona em relação a isso, digamos assim. E aí então nós temos a leitura de Romanos 1, 18 e de Hebreus 10, 26 ao 31 para entender melhor isso. Vamos abrir aí rapidinho. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. A ira de Deus é presente sim nos dias de hoje. E Hebreus, vamos abrir aí em Hebreus também, que diz o seguinte, Hebreus 10, 26 ao 31, que diz: porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então Deus se ira contra o pecado. Ele ainda se ira nos dias de hoje contra as nossas iniquidades, certo? A ira de Deus, entretanto, a ira de Deus, ela tem um fim, ela tem um propósito. A ira de Deus não é só porque ele ficou com raiva, um capricho, quer castigar todo mundo. Não é isso. Ela tem um fim, tem um propósito. E o fim, o propósito é o arrependimento de seus filhos, o nosso arrependimento. A gente vai ver aí no decorrer da lição versículos que comprovam isso, certo? Quem ama o bem, odeia o mal. Deus ama o bem, Deus ama a santidade, Deus ama a santidade de fato. Então ele odeia o pecado, ele odeia o mal. E porque ele odeia o mal, ele se ira contra o mal. Se a gente, sei lá, sair na rua e ver um homem batendo numa mulher, a gente vai se irar, vai ficar com raiva, talvez faça alguma coisa, chama a polícia. E isso mostra uma ira, uma raiva que nos deu, mas por um motivo bom, que terá um fim bom, que talvez esse homem vai ser preso, alguma coisa assim, entenderam? Então, nesse exemplo, a ira de Deus se assemelha a isso, de uma forma para que a gente possa entender. A ira de Deus é contra algo ruim, é contra o pecado. E é por isso que ele ira. Se nós negarmos a ira de Deus, muitas vezes, queridos adolescentes, nós pensamos que Deus ele é uma coisinha fofinha. Ele nos ama, Deus tem todos os atributos, ele é misericordioso, bondoso, mas ele é uma coisinha fofinha que a gente guarda na nossa caixinha, abre quando quer um milagre, quando quer alguma coisa, quando quer que ele resolva algum problema e pronto. Ele só me diz palavras de amor, você é maravilhoso, lindo, fofinho, tudo de bom. Só que Deus também, Deus tem ira, e ele se ira contra o pecado, ele nos exorta, ele nos conserta. E quando nós negamos essa característica de Deus, de que ele pode se irar e de que ele se ira contra o pecado, nós estamos negando a existência de pecado. Porque se eu nego a ira de Deus, se eu acho que ele é só bonzinho, maravilhoso e nunca encontra algo ruim em mim, eu estou negando o pecado. Se eu nego o pecado, eu nego que eu tenho pecado. Se eu nego que eu tenho pecado, eu nego o sacrifício de Jesus.
Porque se eu não tenho pecado, para que Jesus morreu na cruz? E dessa forma, então, eu estou negando todo o Evangelho. Então, Deus, ele se ira contra o pecado. E isso também faz parte do Evangelho. Então a gente precisa repensar, né? Qual é a imagem que nós temos de Deus? Aquilo que nós construímos na nossa mente, o que nós construímos no nosso coração, ou que de fato a palavra de Deus nos fala sobre as suas características. A palavra de Deus nos fala sobre os seus atributos reais, certo? A gente precisa se atentar bastante a isso. E aí então tem o ponto 2, que esse daqui vai ser um pouco mais breve. O ponto 2 diz que por que a ira de Deus é terrível? A ira de Deus é terrível, certo? Mas por que a ira de Deus é terrível? Isso a gente encontra nos versículos 10 ao 17. A ira de Deus é terrível, pois ela não poupa o nosso pecado. Nós temos aí o versículo 10, o versículo 11, o versículo 12, o versículo 20. E esses versículos mostram aí o quanto aquelas pessoas foram entregues ao seu desespero, o quanto aquelas pessoas estavam fazendo coisas absurdas. E elas estavam fazendo aquilo porque elas foram entregues às consequências de seu pecado. Elas foram... a ira de Deus não poupou o pecado daquelas pessoas. Então elas de fato estavam sofrendo por conta daquilo, certo? E é por isso que a ira de Deus é terrível. Certo. E aí então nós temos o último ponto. O último ponto fala que, ainda assim, mesmo Deus tem ira, a sua ira é terrível, porque Ele não poupa os nossos pecados, Ele não poupou o pecado daquele povo, mas então a ira de Deus, ela também é misericordiosa. E a gente vai descobrir isso nos próximos versículos, de 18 a 22. Aí vamos ler aí então o versículo 1, versículo 18, 19 e 20. No versículo 18 fala aqui: o coração do povo clama ao Senhor. Agora o profeta, ele estava testificando de que o coração do povo clamava ao Senhor. Ele não está falando que clamavam só da boca para fora, ou que a vida deles não estava sendo transformada. Eles clamavam do coração, o coração do povo clamava ao Senhor, o seu interior. Então eles verdadeiramente agora estavam buscando a Deus. Então agora nós vemos que a misericórdia de Deus estava sendo derramada sobre aquele povo, ao ponto de eles reconhecerem e clamarem ao Senhor. No versículo 19: levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a Ele as mãos, pela vida de seus filhinhos, que desfaleceram de fome nas esquinas de todas as ruas. Aqui nós temos o profeta levando aquele povo a clamar a Deus. Ele estava falando: levante-se, clame, se derrame diante do Senhor. Derrame o seu coração diante do Senhor. Esse é o versículo 19. No versículo 20 ele fala: vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deveriam ser mortos no santuário do Senhor? Nesse versículo 20 nós temos o clamor do profeta por misericórdia, o clamor do profeta ao Senhor. E aqui é como se a gente pudesse inferir que, se Deus permitiu que aquele povo sobrevivesse perante aquela tragédia, ou seja, a tragédia existiu, aquele povo estava de fato sofrendo, mas se Deus permitiu que eles permanecessem vivos, que eles sobrevivessem, é porque em meio à ira de Deus, Ele demonstra misericórdia. Em meio à ira de Deus, Ele demonstra misericórdia, querido adolescente. O juízo, ou seja, essa ira de Deus, foi um ato de misericórdia. Ele avisou aquele povo, alertou aquele povo através do profeta. Aquele povo não escutou a Deus, então ele mandou o seu juízo. E através do juízo aquele povo se arrependeu. Através do seu juízo aquele povo se voltou para Deus. Isso acontece também nos nossos dias? Acontece nos nossos dias. E aí a gente vai abrir Hebreus 12, 5, 7, para mostrar que a correção de Deus, a ira de Deus sobre as nossas vidas, ela tem um fim. E esse fim é para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Aí tem aí, o que eu falei? Hebreus 12, 5, 7. Hebreus 12, 5 a 7. Que diz assim:
E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Deus derrama sua ira e Deus age dessa forma porque Ele nos ama. Como eu falei, a ira de Deus tem um fim. Talvez a nossa ira, pecadores que somos, não tenha um fim. A gente briga, esperneia e não tem um motivo plausível para isso. Mas a ira de Deus tem um fim. E o fim da ira de Deus é o arrependimento, o nosso arrependimento. Então nós temos que o ato de amor de Deus para com aquele povo, no meio daquela tragédia, foi a sua ira. Para que aquele povo então se voltasse ao Senhor. No meio da tragédia existe um ato de amor. E esse ato de amor é para que nós nos voltemos para o Senhor. Melhor do que talvez livrá-los daquela tragédia, melhor do que livrá-los daquela situação ruim, era que o Senhor permitisse que aquele povo se arrependesse diante dele, para então ter a vida eterna. Isso é muito mais importante. E a boa notícia disso tudo é que a ira de Deus caiu sobre o Senhor Jesus Cristo na cruz. Foi Jesus que levou a culpa do pecado. Foi Jesus que levou as nossas transgressões e as nossas iniquidades através da sua morte de cruz. Então a ira de Deus não recai mais sobre nós, mas sobre o seu Filho, que através do seu sangue se derramou sobre nós. Então nós somos livres da culpa do nosso pecado e da ira de Deus. Clamando então a Jesus Cristo, por Deus, nós somos livres do nosso pecado. Certo? Essa é a boa notícia. E aí então, para concluir, nós temos aí o versículo 13, que diz o seguinte. O versículo 13 tem uma pergunta, e depois da lição de hoje a gente vai responder essa pergunta. O versículo fala assim: o que posso lhe dizer? A quem se assemelha ao filho de Jerusalém? A quem posso compará-la? Para lhe trazer consolo, ó Virgem, filha de Sião. Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? E hoje a gente pode responder que quem pode curar, quem pode nos libertar do nosso pecado é o Senhor Jesus Cristo através do seu sacrifício na cruz. A ira de Deus tem um fim, e esse fim é que nós possamos nos arrepender. Então que nós possamos de fato nos arrepender. Nós possamos ter noção de que a ira de Deus, que já recaiu sobre Jesus Cristo, é para o nosso arrependimento, é para nós reatarmos a nossa comunhão com o Senhor. É isso que de fato importa. Amém? Amém. Vamos orar então, para que nós venhamos ter essa consciência e o nosso coração esteja aberto a essa palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, hoje eu quero te agradecer, Senhor Jesus, primeiramente pela tecnologia que nos permite estarmos juntos, mesmo tão distantes. Muito obrigada, meu Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha colocar em nosso coração o verdadeiro desejo pelo Senhor, o verdadeiro anseio, Senhor Jesus, pelas coisas que vêm de Ti. Que o nosso coração, meu Pai, venha estar agora arrependido diante de Ti. Que o nosso louvor, que a nossa adoração, meu Pai, não venha ser somente fachada e esteja restrita a um templo, meu Pai. Mas que ela venha ser, Senhor Jesus, de coração. Que nós venhamos estar totalmente deleitados diante de Ti, Te adorando em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, que entra em nossos corações e nos muda, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Amém. É isso, gente. Então, que nesse período aí de quarentena, mesmo longe, uma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, já esquecendo, sobre a lição, não deu para entender, vocês mandam uma mensagem, mandam um áudio que eu respondo, certo? E que esse momento seja um momento que a gente possa, que nós possamos nos dedicar mais à palavra do Senhor. Agora a gente tem um tempo maior aí, né? Não tem mais desculpa de que cheguei cansado da escola, isso e aquilo. Não, a gente tem bastante tempo. Tem tempo para jogar, tem tempo para estudar, tem tempo para ler a palavra também. Beleza? Que Deus abençoe vocês e
Até a próxima.